Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Moraes ameaça prender Bolsonaro. Chapa tá quente, meu parceiro. Chapa tá muito quente. Muito quente. Episódio especial. Emergencial, né? Emergencial. Cara, a história está acontecendo diante dos nossos olhos, o que tudo indica. Aham. Pode ser que nothing ever happens, mas, cara, cada vez mais tá parecendo que Puta, é como... coisas estão happening. É, não parece. Eu só não tô vendo, não consigo chegar em nenhum caminho pra descalonar essa porra. Tá todo mundo... Brian Winter é você? É, exato, né? Exatamente o que ele falou. A gente vai falar dele, né? O cara, o brasilianista da BBC, da CNN. Ele falou aqui, I still don't see a path to de-escalation in the short term. Então, não vejo um caminho para desescalação no curto prazo. Cara... É, exato. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, sexta-feira, o Xandão botou a tornozeleira no Bolsonaro. Não foi o Xandão, né? Foi o STF. Uhum. E aí... A turma. Exato. E aí o Trump, quem não foi exatamente o Trump, foi o Marco Rubio, mas os Estados Unidos resolveram caçar o visto dos ministros, do STF, do chefe da PF, do PGR. A gente narrou tudo isso no episódio de ontem, literalmente. E agora, cara... O Bolsonaro resolveu retaliar e o Xandão resolveu retaliar mais ainda também. Então, literalmente, o Moraes proibiu a divulgação de entrevistas do Bolsonaro nas redes sociais. Então, isso foi uma medida cautelar de, literalmente, proibir a utilização de redes sociais. Explica aí brevemente o que é uma medida cautelar, você que é doutor da lei. Porra, medida cautelar, medida prévia, né? Do curso do processo, né? Então antes de ter a decisão final... Exato. Pra garantir que tudo vai correr como precisa ocorrer, sem nenhuma manifestação, sem nenhum momento, manifestação indevida. Sem nenhuma obstrução da justiça. Exato, que possa colocar em xeque o devido curso do processo. E aí, bom, o Alexandre de Moraes, a interpretação dele, que é uma interpretação muito original, inovadora, é de que se o Bolsonaro falar, ele pode gerar tumulto, desinformação, etc. Isso pode vir a atrapalhar o curso do processo. Na prática, numa dimensão do político, né, é um cerco ao Bolsonaro, um cerco da imagem do Bolsonaro, né? Bolsonaro como símbolo. Então, e também de evitar possíveis rotas de fuga. Então, ele não vai poder se comunicar de forma indireta com Trump, nem por embaixador, nem pela TV. Né? E nem com o filho dele. Também foi vedado pela mesma Pois é, decisão. pelo que eu entendi, a ideia é que o Eduardo Bolsonaro tá servindo para obstruir a justiça, ele tá meio que coagindo o processo para que dê o resultado que ele quer. E o Bolsonaro meio que tava colaborando nessa coação através das entrevistas deles, e o Moraes resolveu botar essa cautelar para impedir isso, né? Exatamente. E aí, da mesma forma, né? Contas do Eduardo também foram bloqueadas nesse mesmo tempo. Então, a gente chegou a noticiar que o Bolsonaro tinha feito um repasse de 2 milhões de reais para manter o Eduardo lá fora, ou que seja, né? Ou para manter, ou para dar mais conforto. E aí o Alexandre de Moraes estava interpretando isso como tipo, porra, Bolsonaro, você está... Além de você estar bancando seu filho, né? Que é uma pessoa que depende de você, de certa forma, você está, financiando essa alternativa que não deixa de ser um certo tipo de golpismo, um conspiracionismo, né, que é aquela via do príncipe estrangeiro que a gente tem cobrido tanto. Então, atenção, Bolsonaro mexeu no termostato, Alexandre de Moraes mexeu muito no termostato. E a gente tá esperando, né? Exato. E ainda teve a declaração, né? Teve o show do Bolsonaro. A gente nem separou aí, né? Mas é porque a decisão do Alexandre de Moraes não dá pra saber quem vai ser responsabilizado, né? Tipo, veicular a imagem do Bolsonaro é crime a partir desse momento? Exato. Cara, literalmente, o Bolsonaro fez essa reunião mostrando a tornozeleira dele. Aqui tem as declarações que ele fez. Então, covardia é o que estão fazendo com o ex-presidente da República. Vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus, declarou o ex-presidente. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação, afirmou isso apontando para a tornozeleira. Então, o Bolsonaro fez essa manifestação em resposta a essa cautelar que proíbe ele de mexer nas redes sociais. E que coloca essa porra dessa tornozeleira eletrônica que a gente chegou a falar, acho que no episódio de anteontem, que ia ser tipo o grande símbolo da humilhação que o Bolsonaro ia tomar como uma parada pessoal, porque tornozeleira eletrônica é uma coisa, tipo, é um símbolo de humilhação dentro meio que desse imaginário lavajatista, assim, que o Bolsonaro é filho também. E do imaginário bandido bom, bandido morto, cara, o cara com a tornozeleira é tipo, um bandido, cara, porra. E aí ele abre, né, essa fala dele, né, uma coisa assim, ele não aguentou, né, teve que falar. Aí falou, tipo, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, e mesmo assim, enfim, isso era previsível. Exato. E, cara, literalmente,
Esse vídeo que o Bolsonaro gravou, assim, com os apoiadores dele, foi depois do Moraes ter proibido ele de usar as redes sociais. Então o Moraes já falou, cara, olha só, você tem 24 horas pra você se esclarecer, senão você vai ser preso, assim. Literalmente. Em sua decisão na noite da segunda-feira, ontem, há muito pouco tempo, Moraes pede esclarecimentos sob pena de decretação imediata da prisão do réu. Então, cara, a gente tá na iminência possível, mas na iminência do Bolsonaro efetivamente ser preso, né? Então é um momento muito histórico. E a chapa tá quentíssima, né? Porque não só tá todo mundo no Brasil prestando atenção nisso, mas nos Estados Unidos não é que tá todo mundo prestando atenção, mas as pessoas interessadas estão, entendeu? Tem atenção, tem uma... Já tá trazendo, tipo assim, bastante atenção o caso, porque tá escalando, continua escalando. Sim. E ficando mais tenso. Cara, eu penso assim que... Pensando em termos de história do Brasil, assim, né? Cara, tá com aquele cheiro de... Sabe quando você vai abrir o capítulo que é sobre o fim de uma etapa? Sabe? Exato, já teve várias transições de regime no Brasil, exato, né? Você tá tipo, 29. Ano de 29 no Brasil. Aí, caralho, sei lá... Prestes brigando pra caralho com o Venceslau Braz, não sei o quê, ou então 63, aí falar o Ranieri Mazzini, não sei o que, conduzindo e tal, e só, tipo, a coisa espiralando pra quebrar muito rápido, correndo o risco de ser vitimado pela galera do Nothing Never Happens, né? Eles vão falar, viu, Anton, você se empolgou. Isso foi um panic, né? Exato, foi um panic. Nothing Never Happens. Mas eu realmente não consigo enxergar isso, porque isso, não dá pra ver saída pras coisas. Sim, sendo nerd de história, é impossível não começar a pensar nos paralelos históricos. Claro que muitas vezes o fim do regime demora bastante tempo pra acontecer, né? Com certeza. Então, teve um regime que se encerrou em 64, com a ditadura militar, e ele já tava mais de 10 anos meio que dando... Em inglês existe a expressão death throes, né? Uhum. Que é tipo, sei lá, o peixe tá morrendo, aí ele fica meio que se batendo, assim. Então, tipo, o Getúlio... já ele ter se assassinado foi um death row do regime, mas... Demorou 10 anos. Mas demorou 10 anos pra ele efetivamente cair, mas... Demorou 10 anos só porque ele... Exato, né? Grande herói da República Brasileira. O grupo de 64 já estava relativamente organizado em 54. Pois é. E as coisas acontecem por detalhe, entendeu? Também o fechamento de 64... Tipo, por exemplo, o fechamento do Estado Novo, né? Que é meu outro fechamento. Tipo, o ciclo começa em 29 e, vamos ser honestos, termina em 37 com o Estado Novo. Cara, tem vários momentos que são momentos de tipo, caralho, que isso rolou mesmo. Plano Cohen. Cara, foi feito por um cara de baixo calão no exército. A mentira só foi divulgada. Fechou o regime. Teve a tentativa de homicídio contra o Getúlio Vargas por parte dos integralistas também, que foi outra coisa que contribuiu, assim, né? Exatamente. Enfim, a intentona fraudar, a intentona de merda que teve também. Eu diria até na transição da República, tipo, do fim da República da Espada, da República do Café com Leite, era um momento de extrema tensão. O governo do Floriano, fechado pra caralho, chacinando as pessoas em Santa Catarina. No primeiro ano, o Prudente de Moraes sobrevive a um atentado florianista, por causa de uma medalha de Nossa Senhora, Nossa Senhora parecia estar no bolso dele. Então, tipo assim, só tá com esse cheiro agora, a partir de agora, sabe? Sim. A gente saiu dos momentos felizes, sorridentes. Fernando Henrique Cardoso, agora o brasileiro pode tomar iogurte, obrigado pelo Plano Real, tá tudo melhorando. Até os momentos felizes do Lula, tipo, caraca, o Brasil agora é a sétima maior economia. Exato, tá gravado. Pô, empregada doméstica viajando pra Disney e tal. Exato, tem que saber, eu tava falando ontem sobre tempo, né? Tempo entre os gregos, né? E tem dois nomes pra tempo em grego antigo. Cronos e Kairos. E aí, Cronos é aquele tempo, aquele maçante, rotineiro, da normalidade, né? Então, cara, semear, colher, secar o grão e o caralho. E o Kairos é aquele tempo de, meu irmão, de dar uma flechada no teu inimigo, sabe? Que é o tempo da oportunidade. E, de verdade, esses dois tempos existem. Coexistem dentro da palavra tempo em português. E... eu tô com a impressão muito clara que a gente tá saindo do Cronos e tá, tipo, no Kairos. Não sei pra quem ainda, mas enfim, né? Sim, exato. Enfim, eu consultei a extensa banca de advogados do Novos Clássicos Show, né? Então, eu não daria conta sozinho, jamais. Exato, a gente precisa de dezenas de advogados. Vai sair cada um com especialidade diferente. Vai sair o grupo de advogados do Novos Clássicos, eventualmente. E aí, os nossos criminalistas, né, especializados em... A banca criminalista. A banca criminalista especializada em processo penal falou que esse tipo de medida cautelar foi criativa por parte do Alexandre de Moraes, né? Porque... vai variar um pouco. A proibição de utilizar rede social e se manifestar assim existe no direito, mas aparentemente é uma medida cautelar que só existe no âmbito do direito civil, expressamente não existe em direito penal, né? Uhum. Pra quem não sabe direito
Direito penal é quase que uma área separada do resto do direito, que tem as suas próprias normas e tal. Até porque o direito penal é o direito mais... trata das coisas mais relevantes, né? Então as penas são muito mais duras, os crimes em si são mais duros. Então costuma ter um apreço maior por ter mais cautela em fazer as coisas, literalmente. E não é o caso que você pode só pegar uma medida cautelar que existe em direito civil e aplicar em direito penal. Isso é tipo expressamente contrário aos princípios do direito penal, mas o Alexandre de Moraes fez de qualquer maneira. Então, mais uma manifestação da sua criatividade jurídica. Seu poder também. Seu poder também, exato. Ele, cara, que ao longo desse processo, assim, ele só tem... Ele é o principal... Ele é o verdadeiro agente aceleracionista, né? Antes, sempre foi ele pisando em acelera, quebra, vai... E agora parece que o que surpreende, cara, que parece que o Eduardo entrou no bonde do vamos acelerar até quebrar. E aí parece, de certa forma, que o Jair também, agora, né? Depois dessa declaração dele, da tornozeleira eletrônica, a gente não falou o final, né, do discurso dele, que é a parte mais... É porque aqui tá na ordem invertida. Ah, tá. Ele fala literalmente isso. Vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Aqui, você vai falar, pô, de onde veio essa coragem, Bolsonaro? Você tá assumido aí há 2 anos, né, cara? Tá só apanhando, caralho. Tá fudido aí. Cada vez mais um movimento de introversão, de ressentimento, de amansamento. E agora você vai meter essa? Pois cara. Poucas semanas atrás ele tava no STF fazendo piada com o Alexandre de Moraes, né, cara? Entendeu? Brincando. Posso fazer uma piada com você, sabe? Vou ter uma brincadeirinha aí com você. Posso? Pode. Quer ser meu vice em 2020? Pois é. Tu tava assim, cara, sei lá, foi há um mês mais ou menos isso. Foi mesmo. E agora ele tá falando, o que vale para mim é a lei de Deus. Isso é uma declaração que você faz quando você presume que a lei dos homens já tá já válida. Foi, assim, cara, né? Exato, não existe mais legalidade, né? Ele nunca teve coragem de assumir isso, né? Publicamente. Tá tácito, mas tá implícito aí, entendeu? Quando ele fala esse tipo de coisa. Ainda mais... exato. Enfim, aí a coisa... O que me faz pensar é por quê, né? O que mudou? O Jair Bolsonaro é um cara, extremamente difícil de prever, assim. Não dá pra tratar ele como, nossa, ele é um funcionário público, ele é um militar de baixo escalão, do mais covarde, você não entende tudo. Ou então, não, o Jair Bolsonaro, ele é um tirano, ele é um bárbaro, um cara que quer destruir a república, você também não vai entender tudo. É alguma coisa entre esses dois polos, entendeu? Oscila, né? Oscila bastante, às vezes ele tá mais cheio de si, às vezes ele tá realmente muito abatido. Um pouco da idade, talvez ele seja geminiano, né? Não tem essas 2 facetas, sei lá. Pois é. Mas, literalmente, o Bolsonaro, ele ia dar uma entrevista pro jornal Metrópolis. Com o André Chalders, nosso amigo, trabalha lá. Abraço, Chalders. E o Metrópolis teve essa medida cautelar do Moraes, aí o Metrópolis falou, cara, melhor não, né? Porque a gente meio que vai estar violando, eu entendo. Ou não sei, né? Não sei, exato. A Folha trata isso aqui, eles chamaram os advogados também. A banca de advogados da Folha, ela é menor do que a do Novos Clássicos Show, né? Vamos ser sinceros. Ela tá muito longe do patamar de reconhecimento, né? Exato. Mas o Metrópolis falou, cara, não vou veicular isso. E esse foi o momento que o Bolsonaro resolveu ir lá o nego tá falando que isso aqui era no Congresso, né? E fazer esse vídeo que só jogou mais lenha na fogueira. E é isso, cara. Vai dar 24 horas pro Bolsonaro, pra defesa dele se manifestar hoje à noite. Então... Amanhã de manhã. Amanhã de manhã, provavelmente hoje... Amanhã de manhã a gente... O esporro do Charlão, economista sincero, deu efeito. Pois é. Tamo mais na bola. Então, cara, talvez hoje à noite ou antes até o Bolsonaro seja preso, cara. Literalmente seja preso. Então, momento histórico da República Brasileira. Eu diria que a prisão do Lula Quando que o Lula foi preso? 17? 16? Foi. Acho que foi 17, né? Cara, vai acabar sendo ofuscada, eu acho que nos livros de história por essa, que vai acabar sendo mais um prelúdio do que o ato principal, entendeu? Talvez apareça num sentido de vendetta, né? Uma coisa assim, tipo, Lula preso, articula pra, né, o cara que tava, não por detrás, mas era o símbolo por detrás da prisão dele, também fosse preso. Cara, só vai ser um período, vai ser assim um momento magnífico pra quem gosta de história, né? Pra gente que tá vivendo, né? Só tá sendo extremamente assustador. Mas eu não sei. Vai depender do contexto da prisão, né? A parada da prisão do Lula, que tornou ela muito simbólica, eu acho que ela pode ficar pra posterioridade. Enfim, porque o PT entende melhor, né, de política do que o bolsonarismo, de forma mais refinado. Cara, botaram o Lula lá na porra na sede dele no ABC. Na sede lá no ABC e tal. Teve todo aquele cordão humano. Gente, eu conheço gente que saiu de Niterói, do Rio de Janeiro, pra ficar lá acampado, em volta. Teve cordão humano. Vai entrar, não vai entrar. No final o Lula diz...
galera, eu vou sair. Eu vou provar a minha inocência. Mas eu vou voltar. E eu vou voltar. E aí ele volta, né? E aí, porra, beleza. Foi articulado simbolicamente. Se a prisão do Bolsonaro foi tipo, cara, pegaram ele de pijama na mansão dele em Brasília e só enfiaram ele num camburão, o nego vai ficar muito puto. Mas talvez simbólico. A imagem vai ser menos potente. Mas eu acho que, cara, essa altura do campeonato, eu queria estar mais com um fio nas ruas. Eu tô achando que a coisa tá se movendo muito rápido. Sim. Ontem também, no Inteligência Limitada, o Vilela chamou o Eduardo e o Paulo Figueiredo. Vilela foi corajoso. Corajoso, eu estaria com medo, corajoso assim, pra né? caralho. Foi sabatina, né? O Eduardo foi questionado, o Paulo Figueiredo foi questionado, beleza. Mas, cara, eu entrei lá, não tenho paciência, eu não tenho paciência pra podcast. Aí entrei lá 1 minuto, tinham 70 mil pessoas ao vivo. É muita gente. Muita gente, tremendo, assim. E o chat, meu irmão... Provavelmente, né? Como alguém cobre notícia, eu deveria ter assistido pelo menos um pouco. Mas, cara, eu não sei. Talvez pode até sobrar pro Vilela. Seria mais um indício de loucura do... Pois é, um dos cortes que eu vi que o pessoal tava veiculando era o Vilela falando que não era uma ditadura. E aí o Paulo Figueiredo falava, então chamou um argentino aí pra live, se não é uma ditadura. Aí o Vilela ficava, calma também, né? Pô. E aí ficava aquele momento de Paulo Figueiredo como espertinho, tipo, viu como na verdade é uma ditadura? Cara... Isso já é um corte relativamente poderoso, assim, que saiu, sabe? Que é o Paulo Figueiredo, que é um dos principais articuladores dessa loucura toda que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Tá, cara, meio que mostrando que o argumento dele tem algum mérito, sabe? Cara, o Paulo Figueiredo vai ser uma figura assim, vai ficar pro livro história, né? A parada dele ser neto do Figueiredo. O early life dele como executivo do setor hoteleiro aqui no Rio de Janeiro. As controvérsias que envolvem isso. Se envolver com o Bolsonaro, migrar pros Estados Unidos e depois ficar, tipo, agitando... agitando o que quer que seja que ele tá agitando. Cara, pra mim, que a partir da prisão do Bolsonaro, cara, as coisas ficam muito malucas. Porque a gente tava vendo aquele movimento... das lideranças do Bolsonaro meio que se afastando, vendo que a liderança dele tava minguando e que ele tava partindo por um fim anticlimático, né? Sim. Tipo, então qual era o ganho de você participar dessa merda? É só você entrar no chopping block do Alexandre de Moraes, de certa forma. Exato, né? Cara. Você tá entrando no trem quando ele já tá prestes a cair do penhasco. Exato. E é isso. E o trem vai estourar sem fazer nenhum estrondo, né? Ia ser só uma parada do Bolsonaro... minguando, né? Ser... engolido, né? De uma vez. E agora não. Agora ele decidiu gritar, espernear, brigar. E aí eu tô vendo um movimento de novo dos deputados das lideranças, né? Do grupo meio que se reaproximando. Também, né? Então, cara, eu queria estar um pouco... O fio que eu tô tendo da rua, assim, é que as pessoas só não estão entendendo muito bem, sabe? Tipo, tá rápido demais, tá complexo demais e... Nem, sei lá, cara... Eu não vi opiniões muito fortes, assim, de tipo taxista, que é o tipo de coisa que eu presto atenção. Você pegou assim. um táxi entre ontem, 9 horas da noite e hoje? Não sobre isso, mas desde que o Eduardo começou a ter vitórias, eu peguei Uber e táxi. E aí, enfim. E aí eu não vi muito assunto. A galera mais bolsonarista core que eu conheço tá meio alienada também. Então, eu tava vendo manifestação de pessoas que aparentavam ser normais, não eram... cracudo de política, assim, no Twitter, igual a gente, que tava falando. Pô, gente, isso parece um abuso de poder, sabe? Falando do Alexandre de Moraes. Então, parece estar chegando nas pessoas mais normais. É aquilo, né? A gente várias vezes já falou no canal que censura não é tão eficiente quanto parece, a não ser que você seja ridiculamente draconiano, assim. E o Brasil, cara, é aquilo. O Paulo Figueiredo argumentaria que o Brasil é uma ditadura. Mas ele não é uma full ditadura, então você não consegue ser tão draconiano assim na censura. Então, de certa forma, até que ponto o Xandão aplicar essas medidas censórias, assim, só não tá botando mais lenha na fogueira, né? E aí, cara, aqui, enfim, continuando a discussão sobre a legalidade do ato do Alexandre de Moraes, a Folha chamou 2 advogados aqui pra darem a opinião deles. Um deles falou que... Esse cara do INSPER aqui, professor de Direito Público do INSPER, Ivar Hartmann, falou que o cenário trazido pela ordem é esdrúxulo, avalia que a decisão é ambígua, porque não é claro exatamente para quem se aplica essa medida cautelar, entendeu? Então, por exemplo, se o Metrópolis entrevistasse Jair Bolsonaro, quem ia se ferrar? Ia ser só o Bolsonaro ou o Metrópolis ia se ferrar também? Exato. Por exemplo, se a gente mostrasse o vídeo do Bolsonaro aqui, de certa forma a gente tá divulgando o vídeo do Bolsonaro nas redes sociais, até que ponto a gente não tá participando da medida cautelar, que não faz o menor sentido, que ele não faz parte do processo. Mas é isso. É isso, né? Também, né? Aquele julgamento que envolveu o X.
a gente também estava sujeito à pena, mesmo não sendo explicitamente citado, que é um absurdo no sentido processual da coisa. Então, pois é, e ele fala... Saber. E o Ivar Hartmann fala aqui que cabe falar em censura a partir da decisão de Moraes. Então você vê, cara, um professor do INSPER, entrevistado pela Folha de São Paulo, já tá começando a usar a palavra censura, que era uma coisa que a Folha... A Folha até menos, assim. A Folha até chegou a criticar bastante as coisas do Moraes, mas os campos mais establishment... Estadão bateu muito. Bateu muito também. Mas tinha campos do establishment que eram muito reticentes a usar a palavra censura. Era mais o Paulo Figueiredo, o Eduardo que falava esse tipo de coisa. Mesmo assim, agora estão começando a usar. Por exemplo, nota, a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, afirmou ser sempre favorável a entrevistas de interesse público, né? Mas que, posto isso, não são muito claros os termos da decisão judicial. Então, de novo, isso é uma crítica. É uma crítica que não é muito dura porque os caras estão com medo, sabe? Uhum. Não é porque eles estão... estão defendendo. Não, essa é a crítica mais dura que você consegue fazer quando você está com medo dos poderes que estão. E a advogada e professora de Direito Penal da FGV, Raquel Scalcon, também falou que a decisão não é clara, entendeu? E aí, a interpretação dela é que é mais restritiva. É tipo, opera como se fosse a coisa mais restritiva possível. Que é enfim, razoável, não sabendo porra nenhuma sobre direito, né? Só tendo interação com a banca extensa, a banca de advogados Novos Clássicos Show. Parece razoável, assim, né? Mas cara, o que eu penso por muitas vezes a gente falou aqui no programa que o Bolsonaro provavelmente seria beneficiado politicamente se ele fosse preso, sabe? Que ele ser preso transformaria ele num mártir. Mesmo que ele não fosse preso com a mesma imagética que o Lula foi... iria martirizar ele e iria jogar lenha na fogueira, sabe? Caralho. E aí a gente tava meio que... É aquilo, né? Criticando ele, mas... Enfim, criticando ele mais pelo espírito, assim... dele se mostrar tão oposto a ser preso, dele aparentemente tá disposto a vender a banca, vender a fazenda, vender a porra toda, pra não ser preso. A gente tava tipo, pô, Bolsonaro, pra sua biografia, ficaria mais bonito se você fosse preso, sabe? Sim. Parece que o Bolsonaro nos ouviu. Brincadeira, claramente não nos ouviu. O Eduardo Bolsonaro conseguiu jogar merda no ventilador, virar o tabuleiro, envolver o Trump, o caralho. E aí o Bolsonaro agora tá no viés mais heróico, assim. Foi revigorado, né? Mas é aquilo, é de se pensar, né? É porque o Eduardo conseguiu um elo, uma iniciativa que, cara, tava maturando há 2 anos, né? E tava condicionada pela eleição do Trump. Ou seja, tipo... uma sequência de coisas impressionantes aconteceu, assim, nessa vitória do Trump. Não era previsível. Essa entrada, essa boa aceitação do discurso do Eduardo junto ao Marco Rubio, uma série parlamentar, não era previsível. A gente mesmo tava um pouco na galera que botou pilha, né? Que quando ele vazou, abriu mão do mandato dele, a gente ficou meio... Caralho, mas será que só tá se safando? Ou será que tá realmente... Cara, vai... conspirando, aí, né? Vai conspirar, vai intensificar o lobby. A gente teve a nossa resposta. Ele foi trabalhar mesmo. Não acho que tá trabalhando horrores, né? Até porque não dá pra fazer lobby 16 horas por dia. Mas ele tá tendo excelente resultado. E aí a parada é... Cara, Bolsonaro, ele tá revigorado porque agora ele tem um aliado muito forte, né? Ele tava meio que... né, nacionalmente, meio que era uma coisa... hermeticamente fechada, assim, pra ele. Não tinha muito o que fazer, honestamente. Ele tava minguando, ele podia brigar ou ele podia aceitar o inevitável. Ele tava meio que nessa lenta marcha de só matar o Bolsonaro. Agora tem lá o elemento estrangeiro. Será que isso revigorou ele? De verdade? Tipo, genuinamente no coração dele, ele falou, caralho, agora a gente tem uma chance. Ou, porque ele é um cara que adora os Estados Unidos também, né? Um cara super americanista, assim. Ou então ele tá estribuchando antes de... ser preso agora de noite, amanhã de manhã. Sabe? Cara, o que eu acho é que... Cara, a tornozeleira eletrônica deve ter deixado ele muito puto. Porque é um negócio que fica no teu pé ali, te incomodando o tempo inteiro, cara. Fica pesando o teu andar, cara. Cada passo que você dá, você sente o pesar da injustiça, pelo menos que na visão dele, estão fazendo contra você, entendeu? E aí é isso. Eu sinto que foi essa alfinetada muito escrota da tornozeleira, somado ao fato de que o cenário... que, tipo, o tabuleiro como um todo acabou de ficar um pouco mais favorável por causa da entrada dos Estados Unidos. Talvez ele tenha resolvido falar, cara, quer saber? Foda-se, eu vou lutar mesmo. Você vê, a prisão preventiva já estava sendo cogitada no STF. E a tornozeleira eletrônica foi vista como alternativa. Então, cara, a tornozeleira colocaram sexta, não foi? Foi. Então, podia ter sido preso sexta a priori. Então, a esse ponto eu acho provável que o Bolsonaro seja preso. Sabe? Ele descumpriu a
a cautelar do Xandão, e o Xandão já tá falando. Na hora, literalmente, explique-se sob pena de decretação imediata da prisão do réu. Então é uma possibilidade, assim, cara. Muito real, não. Mas e aí com relação ao envolvimento dos Estados Unidos, eu não sei, eu sinto que de vez em quando as pessoas no Brasil, elas não têm muito essa noção de que o Brasil, ele é meio que vassalo dos Estados Unidos, né? Eu acho que às vezes as pessoas se esquecem um pouco mais. A história do século XX é a história dos Estados Unidos se metendo na política de outros países, e nenhuma democracia conseguiu resistir aos desejos americanos, sabe? Literalmente nenhuma. Os únicos países que conseguiram resistir foram ditaduras. Então, Cuba fechou e conseguiu resistir. Ficou fudido porque resistiu, mas resistiu. A Rússia, pra conseguir resistir agora, teve que fechar fechando cada vez mais. Venezuela, idem. China, idem. Irã, idem. Acabou. O resto que tentou resistir é tipo o Iraque. Beleza, eles eram uma ditadura do Saddam Hussein, foram derrubados. Isso me parece improvável. Hoje tem um governo democrático e inefetivo no Iraque, né? É isso. Tem controle efetivo a história do século... Sabe, porque literalmente eu sinto que as pessoas podem ficar, pô, mas é muito injusto o que o Trump tá fazendo. Cara, meio que é mesmo, sabe? Sim, mas é a lei do mais forte, assim. Sempre foi assim, né? O mais forte faz o que pode e o mais fraco obedece, entendeu? Faz o que deve. Pois é, mas aí as pessoas falam, em termos de comunidade internacional, a ONU, isso é um absurdo, é um atentado contra a soberania. A ONU não tá falando nada. Pois é, nem a OTAN tá inclusive do lado do Trump. Exato, entendeu? O cara que é o chefe da OTAN, que é o tal do Mark Rutte, que era do establishment meio atlanticista holandês, do Partido Democrata estendido, assim, ele tá meio que do lado do Trump, sabe? Exato. Então, cara, não sei, a situação... Não, isso, enfim, esses sonhos molhados de ONU, como, tipo, todas as nações do mundo dançando Kumbaya, é aquilo, obviamente existe direito internacional público, eu estudei isso na faculdade, é uma parada. Só que vai até a página 2, sempre foi assim, entendeu? Sim. Na hora que os países realmente têm objetivos estratégicos, eles não mediam através da ONU, da Organização Mundial da Saúde. Não é assim, sabe? Talvez a gente tenha vivido o ápice do DIP, né? Direito Internacional Público, durante o Covid. Quando teve a grande colaboração dos países na parada do lockdown e tal, etc. E aí, a partir daí, a coisa naturalmente foi degradando. Talvez tenha sido o ápice. E hoje em dia, cara, para os Estados Unidos existiu, sabe? Além da polêmica, né? Além das coisas, tipo, o Iraque. Todo mundo denunciou e tal, mas mudou alguma coisa no fim das contas, sabe? Sim, pois é. E você vê aqui, esse cara que é o Brian Winter, né? Que ele é um americano brasilianista, que é um título muito colonial, assim. Falou, vai piorar antes de melhorar, tá falando que não tem uma saída rápida de descalonamento. O que ele tá levantando agora, eu até salvei esse tweet pra mostrar, é que se o Trump vai optar por algum tipo de opção nuclear... Como metáfora. Metáfora, tá? Nos Estados Unidos eles usam esse termo. Não literalmente jogar uma bomba nuclear. Como suspensão de serviços de tecnologia, processamento de vistos ou sanções do OFAC, semelhante às suas ameaças contra a Colômbia em janeiro, ou sanções mais tradicionais direcionadas. Então, e aí ele fez esse tweet aqui que deu uma viralizada, né? Todo mundo na mesa de pôquer do Brasil está indo all-in agora. Isso é em resposta ao Alexandre de Moraes e a resposta do Bolsonaro e a resposta até a época do Moraes. Então, cara... É isso, né? A gente meio que tá esperando muita coisa agora. A gente tá esperando ver. O Xandão vai prender? Cara, Bolsonaro, sim, né? Exato. Bolsonaro vai resistir à prisão. Bolsonaro vai se manifestar antes de ser preso. Ele vai ter uma prisão simbólica, já tá se preparando. Bolsonaro, sei lá, vai passar mal, né? Isso, sabe? Vai ficar doente. Sim. E aí, tipo... E aí, o que os Estados Unidos vai fazer uma vez que ele é preso, sabe? Que o Marco Rubio tem planejado. E é foda, cara. Porque... E aquela parada muita gente fica zoando o Trump porque... Ele tem um estilo quase meio oriental, assim, de comunicação, de ameaças meio bizarras, assim, exageradas e tal. Mas o jeito do Trump é esse. Ele faz ameaças exageradas e aplica sanções meio grandes, assim. Então, o Trump não é um cara comedido. Nunca foi na vida dele. Então, não sei, cara. Eu fico até meio preocupado, assim, que tipo de loucura não pode acontecer com o Brasil, sabe? E aí, cara, tem que pensar como isso vai interagir. Porque você vê, o Lula é absolutamente... Ele é um personagem B nessa trama, né? Ele é um espectador, praticamente, né? Exato. Nem tá jogando, assim. Exatamente. Ele é um personagem de segundo plano, assim. E aí tem que ver como ele vai lidar com isso politicamente, porque o Alexandre de Moraes pode, convidando pro país essas sanções, poder destruir o governo do Lula. Pois é. E aí vai abrir o quê pra 2020? O que abre pra 2026? Isso era uma hipótese que eu tava pensando, que é, cara, se começar a destruir a economia do Brasil... Hoje, o Alexandre de Moraes parece intocável. O cara mais poderoso do Brasil, manda, desmanda, pode prender qualquer um, meio que
usando criatividades jurídicas, assim. Pô, ninguém no Senado vai querer comprar a briga contra o Alexandre de Moraes. Mas, se o Xandão meio que fuder a economia do Brasil, cara, pode organizar os grupos pra fazer o impeachment dele, igual fizeram com a Dilma, entendeu? Cara, isso pode ficar maluco muito rápido. Porque em 2026 não vai ter eleição pra renovar o mandato do Xandão. O Xandão vai ficar aí eterno. E o Lula tá dependendo de um resultado bom em 2026, porque ele não entregou porra nenhuma até agora nesse governo. Então tem que pensar como isso tá operando no seio do governo federal, que já se submeteu à autoridade do STF. Tipo, por exemplo, puxando o caso do IOF. O Haddad levanta nova norma, a Câmara derruba, o governo federal aciona o judiciário, acima, a essa altura do campeonato, acima já, né? Sim. Tipo, e aí derruba, e aí regressa, né? Retoma a decisão do Haddad. Porra, o governo federal já tá submetido politicamente ao STF. Puta, eu acho que isso por A mais B, assim, não é como se tivesse um grande complô, mas é que o STF tem mais poder acumulado mesmo. O Lula não manda mais do que o Hugo Mota ou o Alcolumbre mandam. Então, cara, nesse novo arranjo de poderes brasileiro, cara, é isso, o Alexandre de Moraes mataria o Lula, mas aí ele vai matar também a pessoa que alimenta ele, né? Aí o Lula perde quem entra no lugar. Não acredito que vai ser o Eduardo, provavelmente, né? Sim. A menos que o Alexandre de Moraes. O Brasil é pequeno demais para os dois, vamos dizer assim. Então, o Alexandre de Moraes vai travar o Eduardo. Mas quem vem? Quem vem? Tarcísio, né? O Tarcísio, de novo, né, foi indiciado também, então ele também está sujeito a perder a cassação dos direitos políticos dele. Até que ponto o Alexandre de Moraes pode só ir matando a oposição no país para, sei lá, dar uma transição, uma reeleição tranquila pro Lula? Isso pra mim parece muito louco. No cenário tem tarifa pra caralho e tem punição pra caralho pro Brasil, sabe? O Lula fica, cara, ele inelegível por, tipo, contexto socioeconômico de controvérsia. E é aquilo, né? O Congresso é um bando de cara que liga muito mais pra dinheiro do que pra qualquer coisa, assim, sabe? Então, se você começar a mexer com a economia do Brasil, aí os apoiadores deles vão ficar putos e tal. Talvez as elites econômicas do Brasil mexam uns pauzinhos pra conseguir derrubar o Xandão, igual derrubaram a Dilma, sabe? É aquilo, várias pessoas traíram a Dilma e derrubaram ela. Aliados da Dilma ficaram calados quando viram que o balaio tava feio. O Alexandre de Moraes, ele, de certa forma, é mais poderoso que a Dilma? Sim, mas é aquilo, cara. Mexeu no bolso. O Brasil é um país dinheirista pra caralho. Mexeu no bolso, talvez nego só resolve jogar ele fora. E é assim que funciona. A história do século XX é a história dos Estados Unidos conseguindo as mudanças políticas que eles querem nos países ao redor do mundo, mexendo no bolso das elites políticas. E aí, se você é uma ditadura, você consegue falar não. Se você é uma democracia, uma hora ou outra a pressão vai acabar quebrando. Vai, sabe, ficar tamanha que não tem como resistir. Enfim, e aí, outra notícia que saiu ontem, eu vi hoje de manhã, que o Fux foi o único que votou contra a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro. E o Fux não sofreu sanção dos Estados Unidos, né? Então isso é mais um pouquinho de evidência de que, de fato, os Estados Unidos tá bem chateado com o tratamento do Bolsonaro, sabe? Uhum. E o Fux acabou meio que se safando nessa, assim, né? Se safou, e agora ele vai comprar de vez o discurso. Virou juiz opositor. Sempre foi meio que o voto divergente, o mais ponderado. E aí os Estados Unidos decidiu beneficiar ele, né? Ótimo, então. A gente sempre defendeu o leão aqui nesse programa. Principalmente o cabelo dele, que é muito bonito. Cabelo lindo, a faixa... Não é nem mais a faixa preta, a faixa branca e coral. A faixa coral dele de jiu-jitsu. Que mais? O judaísmo dele, né? A origem dele no Rio de Janeiro, enfim. O fato dele torcer pro Fluminense. A pessoa é basicamente Fux, né? Então... Sim. Tipo da religião. e o cargo, né? Sim. Mas, enfim... Cara, eu só fico pensando assim, agora quais são os próximos passos para os Estados Unidos, né? É porque a tarifa, ela meio que não estava no gibi, não era imaginado. Aí agora tem as sanções da lei Magnitsky que eram mais previsíveis, né? Era o que estava sendo imaginado. Se o Bolsonaro é preso e o Xandão toma essa decisão, se fizer, né? Se prendê-lo hoje à noite ou amanhã de manhã, de tipo, selar negócio no ápice da tensão. E eu fico pensando, cara, os Estados Unidos não tem escolha senão, cara, botar o pau todo pra fora, entendeu? Só, tipo, cara,
das sanções mais duras, nucleares, né? Como não nuclear, não bomba. Como o Brian Winter Winter falou, sabe? E eu nem sei que tipo de coisa seria. Começar a articular coisa aqui dentro, né? Os Estados Unidos de novo, famoso por isso, né? O Departamento de Estado, que é o órgão diplomático americano, tem tentáculos, assim, né? Pra caralho. As Forças Armadas Americanas, que é o Pentágono, tem tentáculos também, né? Que tipo de maluquice você não consegue articular? Pois é. Sei. Cara, o grupo de situação agora no governo americano é um grupo mais rock, né? Ele é mais intervencionista militar. E o Trump tava gutting, que é a expressão americana, né? Tava meio que tirando as vísceras do Departamento de Estado do Joe Biden. Então o Departamento de Estado talvez fique mais alinhado à visão de mundo geopolítica dele. Cara, não sei, muito imprevisível. É um momento muito histórico, assim, sabe? Com certeza. Por isso que eu acho que é difícil pensar, mas o direito internacional diz que isso é ilegal. Cara, a gente já saiu do domínio do direito internacional. Cara. Já saiu há bastante tempo, né? Muito tempo. O próprio Alexandre de Moraes está sendo criativo juridicamente dentro do Brasil. Porque aí o Eduardo está sendo criativo diplomaticamente lá nos Estados Unidos. Sabe? Tá criatividade all around. Pra galera que gosta de arte, arts and crafts aí, mano. Quem gosta de arte gosta de política, geralmente, né? Das coisas no ramo mais abstrato. E, cara, eu só fico pensando, como você falou, não tem mais nada normal acontecendo. Tudo tá sujeito a capricho, estratégia, criatividade. E só não dá mais pra prever. Mas, no geral, assim, se tivesse que fazer um resumo, é só... Cara, o cheiro de anomalia, de estado de espiral de decadência, de destruição, assim, da ordem dentro do Brasil. Quem vai quebrar? Aí eu já não sei dizer, entendeu? Não sei. Enfim. Mas pra não se alongar muito, amanhã provavelmente vai ter mais notícias sobre isso. Então, muito obrigado. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago se você quiser apoiar o canal. É isso, tem 2 planos de 12, um de 12 e outro de 25, cada um com seus respectivos conteúdos, um maior, outro menor. E ajuda a manter esse trabalho aqui diário no YouTube. A gente faz live na Kik também, meio-dia, todo dia da semana, segunda a sexta-feira. A gente trata textos mais filosóficos, você pode apoiar o canal lá também. E nos siga no Twitter, o meu @é pessoa A99. O meu @novosclasses, @do pessoa. Valeu. Muito obrigado.